Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 28 em diante. Vamos aqui ao versículo 32, para fechar essa terceira parte do programa, 32 e 33. Aqui Jesus coloca uma responsabilidade muito grande sobre cada um de nós. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Observem que esses dois versículos fecham o nosso programa de hoje com chave de ouro. Meus amigos, meus queridos irmãos, quanto de nós se declara por Jesus diante dos homens? Mas declarar por Jesus não é dizer que acredita nele. Não é o seguir da boca para fora. Porque ele diz que não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Nem como diz também o profeta Isaías no capítulo 29, versículo 13 do seu livro, o grande profeta, afirma: este povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. É na prática, meus queridos irmãos, é no dia a dia que nós nos declaramos por Jesus diante dos homens. As nossas atitudes de amor, de benevolência, de justiça, de atitude em prol daquele que sofre. Jesus fala que não veio para o meio dos doentes, dos sadios, desculpem. Eu não vim para viver com os sadios, porque quem precisa de médico são os doentes, e nós somos doentes da alma. E o nosso grande médico, a nossa cura, vem de Jesus. As suas observações, os seus ensinos são fantásticos. Ele diz aqui: aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Quantas vezes nós não somos autênticos cristãos? Quantas atitudes, às vezes, tomamos que depois até nos envergonhamos? Porque ser do lado de Jesus é ser autêntico em qualquer situação. Naquela época, quando a gente volta um pouquinho na história, quando a gente lê obras como Ave Cristo, há 2000 anos, você vê que o Império Romano, com aquela sua força, com aquela sua rigidez, não vencia aqueles que acreditavam e eram verdadeiros seguidores de Jesus. Quantos deram as suas vidas por amor à causa? Quantos se ofereceram como mártires para que a mensagem de Jesus prevalecesse? Para que o cristianismo, o testemunho de um Jesus justo, prevalecesse e estivesse conosco até hoje. Nós temos tantos exemplos. Nós temos o Inácio de Antioquia, que vem preso de Antioquia até Roma, escrevendo e dizendo assim: eu quero ser o trigo moído, eu quero ser devorado pelas feras para que eu vá ao reencontro de Jesus. Observem como isso está de acordo. Aqueles que mataram, que destruíram o corpo dele, não destruíram a sua alma. O testemunho de um Paulo de Tarso, que deu a própria vida, foi decapitado por amor a Jesus. Um homem que sofreu, um homem que lutou, um homem que testemunhou Jesus, nunca negou Jesus diante de ninguém. Portanto, nós temos inúmeros exemplos daqueles que, dando as suas vidas, daqueles que testemunharam Jesus diante dos palácios, dos reis, desafiaram as atitudes daquela época, as grandes potências, por amor a Jesus. Aqueles cristãos que, diante das feras, cantavam nas arenas, fazendo com que os seus algozes se surpreendessem. Como é que diante de tanta agrúria, de tanto sofrimento, de tanta tortura, esse povo ainda canta.
Eles são loucos? Não. Eles tinham conhecimento verdadeiro de que Jesus é o verdadeiro caminho, é o local, é o exemplo, vamos dizer assim, é o lenitivo que a nossa alma precisa. E por isso nós devemos lembrar todos os dias desses irmãos que nos antecederam e que deram a própria vida por amor a Jesus. Aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. E a gente vê aqui como Jesus foi complacente, mais uma vez, foi amoroso diante da situação, das atitudes de Pedro, que na hora certa o negou. O negou 3 vezes, mas mesmo assim, Jesus ainda esteve do seu lado, ainda o acompanhou. Veja lá no livro de Atos, o libertou, deu-lhe o poder de curar, deu-lhe o poder de dar testemunho do seu amor por Jesus, deu-lhe o poder de que ele se revelasse como verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus, apesar de Pedro ter fraquejado 3 vezes. Esses são exemplos que nós devemos seguir. E Pedro, no final, foi fiel. Morreu por Jesus. Foi, apesar de ter fraquejado, apesar de ter fracassado, ele no final escolheu Jesus. Por isso, meu querido irmão telespectador, não desanime, não desanimemos, confiemos no que Jesus nos diz, no que ele nos informa, no que ele nos assevera aqui. Portanto, não nos preocupemos com o ontem. Escolhamos Jesus no presente e vamos em frente ao encontro dele. Procure, como diz Emmanuel, preparar hoje as nossas luzes do amanhã. Não importa as nossas sombras do passado. O verdadeiro espírita é aquele que trabalha, que tenta incessantemente, todos os momentos, vencer as suas tendências más. Confiemos na misericórdia de Jesus, sejamos testemunho dele, aonde quer que estejamos. Que ele fique com você e esteja com todos nós, agora e sempre. Muita paz e até o próximo programa.